E aí, pessoal, tudo bem? Nesse fim de semana foi disputado o Regional Sudeste na cidade de São José dos Campos, São Paulo. E eu acabei jogando o torneio, consegui conquistar o título lá com 5,5 em 6. Torneio forte, diversos jogadores titulados, muitas partidas interessantes, né? Mas aqui eu achei bem legal aqui para trazer para o canal foi o duelo contra o Mestre Feed Eduardo Marra, 264 de rating na terceira rodada. Vamos dar uma olhadinha nesse embate, mas antes você já deixa o like, se inscreva no canal, é muito importante para a gente. Vamos lá então, o Marra jogou peão do rei, eu respondi com E5, cavalo F3, cavalo C6, e aqui ele optou pela Ruy Lopes, ou espanhola, como quiserem. Eu escolhi A6, bispo A4, cavalo F6, e ele jogou roque, bispo E7, a posição de centenas de milhares de partidas, né, já foram jogadas, né, nessa posição. Aqui outras possibilidades são cavalo toma E4, a Ruy Lopes aberta, B5, D6. As bispo E7 é o lance mais jogado aqui. Marra jogou D3, uma variante bastante popularizada pelo Carlsen, né? Já jogou com muito sucesso de brancas, também com as pretas. Ele fez muito ponto nessa linha aí. Um jogo mais posicional e que tem menos teoria do que o, digamos assim, o mais clássico Torre E1, em toneladas e toneladas de linhas, variantes para os dois lados. D3 diminui um pouco isso, embora a teoria também já esteja bastante extensa, né? Já é bastante extensa nessa posição também, após D3. D3 ameaça ganhar o peão, bispo toma, peão toma, cavalo toma, porque o peão de E4 está defendido. Então, B5, bispo B3, D6. Agora, atenção, para quem joga Ruy Lopes italiana, tem que ficar de olho nesse bispo. Agora, após D6, que o peão de E5 está defendido, o cavalo A5 é uma ameaça para pegar o bispo, par de bispos. Então, as brancas têm que dar um lugarzinho para o bispo. Aqui, elas optaram por A4, que é um dos lances possíveis. Outra possibilidade aqui é A3, está mais associado ao cavalo C3, né? Também C3 dá casa C2 para o bispo e também prepara um futuro D4. É bastante jogado aqui. Mas A4 dando a casa A2 e colocando a torre no jogo é um lance bastante lógico. Aqui a ameaça A por B5 faz com que as pretas tenham que tomar alguma providência. Eu escolhi B4, é um lance que ganha espaço aqui na ala da dama. Outras opções são bispo D7. Bispo B7 é possível, embora esse bispo não esteja tão bem aqui com o peão em D3, mas é jogável. Torre B8 também. Mas B4 é um dos lances principais aqui, ganhando espaço na ala da dama. Ele jogou A5, lance também típico aqui, ganhando a casa A4 para o bispo, para a torre, fixando o peão de A6, pode ser um alvo no futuro. Eu fiz o roque e ele jogou torre E1. Cavalo BD2 também é possível nessa posição, mas torre E1 sempre um lance lógico, reforçando o peão de E4 para um possível D4. Às vezes as brancas fazem a velha manobra do cavalo de B1 para D2, F1 e G3, também dá o lugar para o cavalo. Aqui eu joguei torre B8. Outra ocasião esse ano eu joguei bispo E6 contra o Alan Pichot. Bispo toma E6, F toma E6, cavalo BD2 foi o que ele jogou. As pretas têm, pelo peão dobrado aqui, um bom controle do centro. Jogo aqui na coluna F, pode ter jogo na ala do rei com dama E8, dama G6. Mas também não é tão fácil avançar, aqui D5 enfraquece E5, então tem vantagens e desvantagens em relação ao torre B8. O lance jogado aqui tem ideia de
torre B5. É bem típico aqui. Ele jogou bispo C4, de olho no peão em A6. Bispo E6 veio do mesmo jeito. E cavalo BD2. Bispo toma 6 permite torre A8. E após bispo B7 eu posso tomar o peão de A5, né, atacando a torre lá. Caso troque aqui em A5, o bispo ficou deslocado, só perdeu tempo. E a abertura da coluna em geral é bom para as pretas, elas têm mais espaço na ala da dama. Isso pode ser utilizado, essa coluna pode ser utilizada mais adiante para a invasão ali da ala da dama. Então tomar em A6 não é uma boa ideia, pelo menos nesse momento. Ele então jogou cavalo BD2 para cavalo toma. E eu joguei H6 para controlar a casa G5 para um possível cavalo G5. Outra ideia seria já jogar dama C8, defendendo já em A6 e preparando dama B7. Como vai acontecer a seguir? Ele jogou, após H6 ele mandou B3, preparando o bispo B2 e D4, uma ideia interessante aqui para desenvolver o bispo. H3, um lance mais lento seria possível aqui. Controla a casa G4, já dá um respiro para o rei, mas B3, com essa ideia que a gente mencionou, bispo B2 e um possível D4, é interessante. Dama C8 finalmente aqui defende em A6, aí veio o bispo B2 e a dama passa para B7, onde, além de conectar as torres, né, a dama está de olho lá no peão G4, por caso dele jogar D4, né, uma ideia clara que ele tem aqui, a dama pode ajudar na pressão aqui em E4, inclusive na variante que a gente vai ver a seguir. Ele mandou dama E2, talvez para preparar o D4 com mais força, de olho no peão de A6 ali, também conectando as torres, mas era possível jogar D4 aqui direto. Por exemplo, por D4, cavalo toma, troca, bispo toma, agora troca em C4, cavalo toma, e o peão de E4 está caindo. Essa é uma variante que eu estava de olho quando eu joguei dama B7, mas eu não vi aqui mais adiante. Ele tem essa possibilidade aqui, bispo toma G7, rei toma G7, dama G4 cheque, atacando o cavalo e o rei, né? Um ataque duplo. E se cavalo G5 está pegando o bispo lá em E7, bispo G5, torre toma E4, não dama por E4, porque troca e depois tem um garfo com D5. Torre toma E4 tem outro garfo, que é F5, mas aqui as brancas têm torre E7, rei H8, o bispo estava cravado, e agora é dama H5, e tudo terminaria em empate após bispo toma E7, dama toma H6, rei G8, dama G6 e tablas. Então, essa é uma linha interessante, poderia ser a sequência após D4. Um ponto importante dentro dessa linha é que após eu tomar em E4, se ele jogar F3, tentar pegar o meu bispo em E7, D5 é um lance forte, atacando o cavalo de C4. Se o cavalo sai para a coluna E, tampa a torre, eu posso tirar meu cavalo. E se ele sair, por exemplo, para B2, digamos assim, eu tenho um lance como cavalo C3, que ataca a dama, e se toma, eu tomo atacando o cavalo. Então, eu salvo a peça. Então, é uma linha complexa. Após dama E2, eu resolvi tomar em C4 para eliminar a pressão em A6. Cavalo toma e torre de F, E8, colocando a torre no jogo, me preparando para o D4 aqui que ele tá querendo jogar. Aqui achou uma ideia muito interessante, foi cavalo H4. Contra D4, as pretas ficariam bem trocando tudo. Após bispo D4, um lance como dama C6, com a ideia de cavalo D7, tirar o bispo e pressionar em E4. Por que dama C6 e não cavalo D7? Porque aqui o cavalo está sem defesa.
E aí bispo toma G7 e se rei toma, dama G4 cheque, vai pegar de volta aqui o cavalo em D7 e o rei ficou um tanto exposto. Então, dama C6 para preparar isso é uma ideia legal. Em cavalo H4, de olho na casa F5, de olho numa passagem de dama e também liberando o peão F, é uma boa ideia aqui das brancas. E aqui eu cometi uma imprecisão, que foi bispo F8, lance natural para colocar a torre em jogo, em subestimando uma ideia que os brancos poderiam ter executado. O lance G6, evitando o cavalo F5, mantém aqui o equilíbrio. Por exemplo, dama F3, dama B5, dama H3, um lance como rei H7, aqui defendendo em H6. Agora dá para jogar bispo F8 e os pretos está tudo defendido aqui, bispo F8 e bispo G7. O equilíbrio permanece aí no tabuleiro. Porém, após o bispo F8 da partida, aqui as brancas tinham uma possibilidade bem interessante, que era F4. Claro que se peão toma, agora bispo toma, destrói as defesas do meu rei. Eu considerei que ia ter algum problema na diagonal aqui, né? Um cheque, cavalo D4. Porém, após dama 7 cheque, rei H1, cavalo D4, os brancos podem jogar simplesmente dama F2, mantém a defesa aqui, cravou aqui em C2, cravou o meu cavalo, a dama passa para G3 e as brancas conseguem um início aqui de iniciativa na ala do rei que pode se tornar perigosa para as pretas. Talvez torre E6 seja o melhor lance aqui, reforçando o cavalo de F6. Após peão toma, por exemplo, cavalo toma, bispo toma, peão toma e torre F1, com a ideia de cavalo F5. Agora o cavalo em C4 está absoluto aqui, a posição das brancas é preferível. Então não teria, assim, embora não tenha nada de imediato, né, as pretas estão defendendo por horas ameaças, a posição das brancas pode ser melhorada aqui. Você pode dobrar na coluna F, tirar o rei para evitar um cheque aqui na diagonal. Essa iniciativa na ala do rei pode crescer. Porém, após dama F3, o lance da partida, torre E6 é uma boa defesa. Controlando contra o cavalo F5, dá para jogar G6, porque o cavalo fica defendido. Contra um cavalo em F5, nessas posições, a torre em E6 defende bem. Ele mandou dama H3, com uma ideia que se eu jogar G6, cavalo toma G6 é bom, a torre está caindo em E6. Porém, após torre de B8, as pretas estão melhorando a posição. Além de fortalecer a torre em E6, a gente está preparando o lance D5 com a defesa, mais uma defesa no peão de E5. Então, era melhor jogar cavalo F5 e após G6 voltar o cavalo para E3 para controlar D5, uma posição ainda equilibrada. Após dama H3, torre B8, agora as pretas estão jogando D5 e as coisas começam a funcionar aqui para as pretas. Cavalo F5, D5. O cavalo em F5 não está criando nenhuma ameaça, né? Toma D5, cavalo toma. E agora, de repente, as peças estão jogando aqui, né? Esse cavalo pode ir para F4, a torre de E6 pode ir para G6, a dama exerce pressão na diagonal. Então, as brancas têm que começar a tomar cuidado. Aqui, dama F3 não foi um bom lance, embora ameace o cavalo aqui. As pretas fazem um lance de progresso aqui com dama B5, tira alguns temas aqui na diagonal. E a dama ajuda também na defesa do peão de E5, fica atacando o cavalo o peão de A5. E cavalo C3 também é uma ideia. Era melhor então para as brancas bloquear a diagonal com torre E4 para trazer a outra torre para E1 e ainda
Nada terrível está acontecendo. Após cavalo F4, dama F3, está tudo bem. Porém, após dama F3, dama B5, cavalo de F, E3 foi um lance jogado. Talvez tirar o rei para H1 e evitar alguns temas aqui na coluna G seja interessante. Também rei F1 é possível, embora tenha um aspecto perigoso esse lance assim, aqui, mas o rei tá seguro por hora, né, nessa posição. Porém, após cavalo F3, cavalo F3, as pretas aqui vão tirar o cavalo. Eu tirei para F6 com a ideia de E4. Ainda mais forte seria o imediato cavalo C3 e cavalo D4 está vindo. Mesmo depois dessa troca aqui, esse peão fica vivo aqui em C3. Cavalo D4 está vindo, é uma casa boa, onde o cavalo vai pressionar em C2. Pode ajudar no ataque na ala do rei, numa posição central bastante interessante, né? Aqui veio o cavalo G4, talvez tirar o rei para F1 novamente para evitar os temas na coluna G seja uma ideia, ou mesmo rei H1. Cavalo G4, cavalo toma G4, dama toma G4, torre G6 é uma possibilidade, mas agora bispo C5, fortalecendo o controle da casa D4. Tem a ideia de bispo D4 para trocar e colocar o cavalo ali. E, como a gente já falou, o cavalo vai ficar muito forte nessa posição. E aqui H3 é provavelmente o erro decisivo. Ainda era possível tentar defender aqui com torre AD1. Se eu jogar torre G6, dama H4. Se torre F6, torre D2. Sempre tem a ideia de bispo D4. Bispo toma, cavalo toma. Mas ainda aqui rei H1. As pretas têm a vantagem com esse cavalo aqui, mas nada tão grave ainda está acontecendo. Após H3, agora bispo D4, bispo toma, cavalo toma, cavalo E3 para defender em C2, torre G6, agora a dama foi para E4, dama H4 leva cavalo F3 cheque, parece um tema ali na coluna G. E aqui dama D7, não só de olho no peão de H3, mas preparando o F5. E o peão vai ajudar no ataque. Ele jogou torre de AC1 para poder liberar o cavalo de E3 da defesa do peão de C2. E aqui C6 foi uma boa jogada. Não dama toma H3, né, que põe tudo a perder. Quiser pausar o vídeo e tentar achar. As brancas têm aqui dama toma G6. Esse peão toma, pode tomar a dama. Porém, F5 era uma possibilidade, mas me incomodava ainda a dama B7. A dama fica exercendo influência ainda de longe lá na ala do rei. Não tenho como caçar a dama facilmente aqui. Por isso, eu decidi jogar C6 primeiro, também controlando a casa D5. Ele jogou cavalo C4 e agora F5 funciona bem, porque se cavalo toma E5, se você quiser tentar pausar o vídeo para achar, as pretas jogam e ganham. Tem torre toma E5, dama toma, cavalo F3 cheque e ganha a dama e a partida. Achou interessante cavalo B6, aqui propondo um sacrifício de qualidade. Eu gastei um tempinho aqui e optei por não tomar a qualidade, sim seguir com o ataque com dama D8 para passar a dama para lá do rei. O ponto era que tomar a dama, cavalo toma, cavalo F3 cheque ganha qualidade, porém não me parecia tão simples esse final. Qualidade a mais aqui. Aqui cavalo toma E5 ou cavalo C5. O cavalo tem umas casas aqui, meus peões estão desconectados, são alvos aqui para o cavalo, mas objetivamente os pretos deveriam vencer esse final, mas não me pareceu tão claro na hora. Dama D8, dama E3 e agora dama H4. Ele jogou rei H2. Agora
torre E6. Qual que é o ponto desse lance? Trazendo a última peça para o ataque, tem ideia de dobrar na coluna G, torre G5, torre G6, em alguns casos até sacrificar a torre em G2 para passar outra para G6, e também deixa a torre de G6 defendida. Por exemplo, em E8 eu tenho que ficar de olho em ideias como, por exemplo, se a minha dama sai, dama por D4, peão toma, torre toma E8, com sacrifício de dama, em algumas situações pode ser um recurso para ele. Aqui a torre fica defendida. E o ataque agora é muito forte, com todas as peças no ataque. Ele jogou G3, dama H5, ameaça cavalo F3 cheque, rei G2, mas agora F4 é chato. Dama E4 e dama G5, atacando 3 vezes lá em G3. De uma vitória mais direta aqui, que era tomar em G3, peão toma, torre toma G3, G3, torre G6 cheque. Embora na partida após F2 eu não vi tão claro, mas aqui após dama G5, com ameaça de dama D2, dama G3, torre F6, não há defesa para as brancas, elas vão ter que dar a dama aqui pelas duas torres, mas com o rei tão exposto como está aqui, não vai ser possível segurar essa posição. Então, dama F, essa era uma maneira direta de ganhar, mas dama G5 é um bom lance, atacando ali em G3. Veio H4, se G4, H5, e não tem uma boa defesa, né? Se F3, agora dama H4 e a dama está entrando em G3. Mas H4 aqui dá para tomar o peão, novamente ameaçando em G3. A dama não tem dama por G6, que a outra torre toma, novamente cravando o peão. E após torre H1, dama G5. De novo tinha uma vitória direta aqui com F3 cheque, rei G1 e torre toma G3. Dama G2. Após F3, dama toma, cavalo toma, torre toma, cavalo toma H4 cheque, ganha uma torre. Porém, dama G5 é suficiente, novamente ameaçando em G3, não tem defesa. E após torre H3, que foi o lance da partida, F3 cheque, pega a torre de C1, aí as brancas abandonaram. A partida interessante, bastante coisa aconteceu, muitas ideias, né? Uns momentos estratégicos, outros táticos interessantes. A precisão foi de 85,3 para as brancas, 94,7. E foi isso. Então, a partida que eu achei mais interessante das que eu joguei lá em São José, no Regional Sudeste. Então, se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal e fique ligado aí nos nossos vídeos quase que diários aqui. Valeu e até a próxima!